Agora na Novo Tempo, Código Aberto. É isso aí, a partir de agora, o nosso Código Aberto. É nova temporada. Eu disse, olha, na nova temporada eu faço questão de ter essa equipe aqui comigo. Esses dois homens de Deus estão aqui com a gente. Meu amigo Romário, que está aqui já preparado. Deixa eu colocar ele aqui, bem bonitão ali, ó. Romário! E aí, Romário, tudo legal, meu irmãozão? Tudo ótimo, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente na abertura de uma nova série, né? Exatamente. Então, que Deus nos abençoe e obrigado pelo convite. E o Kênio também já está aqui animado, né, Kênio? Tudo legal? Aqui. Obrigado de novo, Jorge, pelo convite. Estamos animados. Vamos pra cima. Olha, vou falar para vocês. É um desafio, porque a lição agora ficou mais difícil, né? É mudança de fase, meu irmão. É? Verdade. Verdade, né? Agora é mais difícil, tem que estudar um pouco mais de história. Mas vale a pena cada esforço, cada instante que você dedica para estudar a Bíblia, porque a mente se abre mesmo e a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus guia o seu povo. Deixa eu mostrar para vocês, quem ainda não tem a lição. Teve muita gente que me mandou, eu não tenho a minha lição, tá, ó, tá aqui, ó, essa lição aqui, Esdras e Neemias. Deixa eu tentar aproximar, agora tá aparecendo, olha todo mundo ali, ó. Esdras e Neemias, essa lição. E a gente pôde estudar nessa semana, entendendo a história de Zorobabel e Esdras. Tá bom? Bom, esse foi o tema dessa semana. Serão 13 semanas aí que a gente vai estar estudando sobre esses dois livros aqui, Esdras e Neemias. E você vai ter essa grande oportunidade de ter aqui os nossos debatedores, os nossos convidados, que serão os nossos professores também, né? Para a gente poder entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas você também é convidado a estar numa igreja adventista do sétimo dia, que todo sábado há pessoas ali estudando esses temas que são abordados aqui. E lá, claro, com mais profundidade, com mais tempo, que é corrido. Mas lá você pode tirar a tua... Ô, professor, eu não entendi esse assunto, não. Explica melhor. Aí o professor... vai sair fumaça na cabeça dele, mas vai sair a resposta. Então vamos lá, vamos orar. Deixa eu chamar aqui, convidar o Kênio para orar pra gente. Já tá de olho ali na lição dele, preocupado. O tema é mais difícil, mas vamos orar. Ora pra gente, por favor. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom estudar a Tua Palavra, como é bom aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e poder ter esclarecimento dela. Amém. Ela traz luz para a nossa vida, ela guia nossos passos, e que nesse dia especial, na história de Esdras e os demais, nós possamos, dessa forma, Senhor, crescer espiritualmente. Amém. Te peço uma bênção para cada ouvinte, cada pessoa que está conectado com a gente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu lembrar vocês que estavam aí na semana passada, a gente prometeu que nessa nova temporada, a despeito que a gente fez na outra, que a gente estaria dando sempre um brinde. Porque a gente sabe que tem muita gente que só olha assim, depois não vê até o final, né? Ou ouve o início, ou chega no final. Eu quero ver se você está prestando atenção em todo o nosso código aberto. Então, assim, ao longo do código, a gente vai estar revelando 3 palavras hoje. 3 palavrinhas. E você vai ter que anotar cada palavra que a gente disser aqui, né? Do código, tá? E no final do programa, você vai mandar pelo WhatsApp da rádio as 3 palavrinhas junto com o seu nome completo, tá? E a gente vai estar dando para uma pessoa. Vamos ver aqui, ó. Tá mais fácil agora, hein? Vou mostrar. Esse DVD live. Vocês têm esse DVD? Vocês dois aí não tem? Não tem, tá vendo? Ó, nem eles têm. Você vai poder ter, ó. DVD live, tá? Então vamos lá. É o seguinte. Eu já vou de cara revelar a primeira, tá? Então você já vai anotar aí a primeira palavrinha para você depois não errar, tá bom? A primeira palavrinha desse nosso código é Zorobabel. Anotou aí? Primeira é... Qual é a primeira aí? Zorobabel? Isso! Muito bem. Não é pastel não, é Zorobabel, tá? Anotou aí? Então é a primeira, Zorobabel. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui com essa recapitulação, entendendo a história, Zorobabel e Esdras. Nós temos aqui qual é o contexto, Romário, você que gosta de história que eu sei. O povo de Israel havia sido levado para a Babilônia cativo, povo de Judá, né, o Jerusalém, enfim, o reino do sul. E aconteceu que foi passando o tempo, e Deus havia falado que esse povo ia ficar 70 anos cativo. Certo? Certo. Ali,
E o que aconteceu aí nesse ínterim? É interessante, nós estávamos até conversando pela manhã, você vê que Deus é um Deus de misericórdia, né? Então, Israel era o povo da aliança para com Deus, só que Deus, nessa aliança, Deus iria abençoar o povo, só que o povo teria que ser fiel a Ele. Certo. Né? Ouvir os seus mandamentos, os estatutos, suas leis. E acontece que o povo não foi bem fiel à aliança e Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Judá, Jerusalém e levasse o povo cativo. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Deus fez uma profecia que esse cativeiro duraria um período de 70 anos. E é interessante que nós encontramos isso tanto em Jeremias, ali até a lição pode abordar, né? Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, Jeremias capítulo 29, versículo 10. E é interessante que quando Daniel estava em Babilônia, Daniel, que era um estudante das profecias, Daniel compreendia que esse período já havia se cumprido. Então, estava na hora de Deus intervir. E Deus fez. E é interessante que Deus, porque assim, a lição abordou 2 retornos, né? São 3 ao todo. São 3 ao todo, só que a lição abordou 2, né? Um no caso em que Zorobabel estava liderando, que era o governador. E interessante que até mesmo aqui a lição abordou que esse primeiro retorno, ele ocorre ali no ano 537 e 536 a.C. Zorobabel, o governador, e mais Jesua, o sumo sacerdote, estavam à frente. E esse primeiro retorno, no qual o decreto para que isso acontecesse foi por Ciro. E é interessante que, olha só, Deus, para cumprir a profecia, ser um Deus misericordioso, Deus ele usa um rei pagão. Porque o capítulo 1 de Esdras diz de que quem assinou o decreto autorizando, permitindo os judeus retornarem a Jerusalém para reedificar o templo foi o Ciro, né? Um rei pagão. Pagão persa, né? Um pagão persa. Então Deus utiliza esse homem no ano 537, 536 para assinar o decreto e permitir assim o retorno de alguns exilados para reconstruir o templo, né? Que era a prioridade naquele momento. Exatamente. Tá aí, o que você achou de interessante aí? Eu achei interessante o seguinte. Daniel, como o Romário falou, ficou preocupado, né? Estudou e viu que estava chegando o período que Deus tinha determinado e não estava acontecendo nada. E eu fico pensando assim, quantas vezes eu penso assim, Senhor, aquele negócio que eu te pedi não está acontecendo. Senhor, eu não estou vendo mudança no meu filho, não estou vendo mudança no meu marido, ou então na minha esposa, enfim, não estou vendo mudança na perspectiva da minha vida. E às vezes a gente se preocupa, mas a lição ela traz uma grande reflexão para a gente que Deus está no controle. Se você colocou a sua vida na mão de Deus, Ele está no controle. Você pode ficar tranquilo que Ele vai fazer o melhor para você. E a certeza de que Deus cumpre as profecias. Aliás, Daniel, ele estava sempre vendo as profecias, né? Ele mesmo estudou as profecias de Jeremias, entendeu que era de 70 anos. Quando estava chegando próximo, ele estava preocupado. Senhor, ele deve ter começado ali, Senhor, o Senhor é um Deus de palavra, o teu povo está aqui cativo. Até porque a gente às vezes fica olhando que o povo foi levado cativo, a gente até abriu falando isso, né? Que o povo havia rejeitado a Deus e tal. E a gente pode até achar que era todo mundo, mas não era todo mundo. O exemplo é o próprio Daniel, que era temente a Deus. Então, cada um sofreu pelo erro do outro, né? Agora ele estava pedindo a Deus misericórdia. Deus disse, olha, calma aí, rapaz. Fica quieto aí. Exatamente. Eu estou no controle, eu sei do que eu estou fazendo. E a gente não pode deixar de linkar, então, com o retorno de Cristo, porque hoje nós aguardamos o cumprimento da grande profecia, que é a volta de Cristo. Então, quando olhamos para a Bíblia e entendemos que Deus cumpriu todas as profecias, é lógico que ele cumprirá essa última. Então, o fato como Deus tratou com os israelitas, cumprindo a profecia, isso também aumenta a nossa esperança da volta de Cristo. Se Deus é um Deus que cumpre as promessas, então, lógico que a volta de Cristo irá acontecer. É interessante você falar isso, né? O Kenny também estava pensando uma coisa aqui. Nesse primeiro retorno, né, que foi o decreto de Ciro, né, que você falou, foi entre o ano 537 e 536 a.C., esses dois personagens aqui, Jesua e Zorobabel, eles foram atrás, né, animando o povo para poder voltar lá para edificar e reedificar o templo, mas, ao mesmo tempo, não obrigaram ninguém. Exatamente. Cada um pôde ir de livre e espontânea vontade.
E nesse primeiro caso aqui, cerca de 50 mil só saíram. E eles eram da tribo de Judá, que é o reino do sul. Exatamente. A mesma coisa acontece, né? Ele vai voltar, Jesus vai voltar, mas nem todo mundo é obrigado a estar preparado ou querer regressar ou voltar para a terra. A sua terra, né? Que seria a terra ideal, né? A Nova Jerusalém. Cada um tem que tomar a sua decisão. Mas aqueles que tomaram cerca de 50 mil foram determinados. Agora chega uma outra fase que é o segundo retorno. E acontece bem depois. 80 anos aproximadamente. Cerca de 80 anos depois. E agora esse decreto, ele vem através de um outro rei, também do mesmo local, né? E não é um rei temente a Deus, é um rei pagão. E o que acontece aí? Bom, Artaxerxes, né? Artaxerxes. Ele decreta, então... Só que a gente viu aqui na lição que foi um número menor, né? Também eles tiveram a oportunidade de retornar ou não. E entre eles estava Esdras, né? É interessante que Deus ele planeja tudo. A primeira reforma seria uma reforma física, né? Do templo. E essa segunda reforma agora, Esdras estava com a responsabilidade de reformar, fazer uma reforma espiritual, né? Então, e você vê também a influência, né? Romário, aquele rei pagão percebeu que em Esdras tinha uma pessoa diferente. Ele disse: amigo, você está responsável agora por restaurar a lei de Deus. Como tu falou, ele não era uma pessoa que temia Deus, mas ele via em Esdras um homem de Deus, né? É bem lembrado você falar isso, porque pode dar a entender para alguns, né, que Artaxerxes tivesse se convertido, mas não. De fato, ele não se converteu, era mais um deus para ele ali, né? Estava tratando com respeito, né? E ao mesmo tempo ele estava tratando com respeito, com medo até do rei, do deus no caso, Esdras, de repente jogar alguma maldição, alguma coisa assim, pode ter passado na mente dele. Mas o que chama atenção é que ele percebeu em Esdras um homem ligado à lei de Deus, ligado à palavra, e ele reconheceu em Esdras um profundo conhecedor, um homem inteligente. Exatamente. Aí, eu quero linkar, porque olha só, Deus fez uma aliança com Abraão, como é interessante, Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu conceder a Abraão uma grande descendência, que ia encher a terra, e Deus fez. Então Deus disse: olha, Abraão, a tua descendência irá possuir esta terra, mas antes eles serão peregrinos e estrangeiros, e aconteceu no Egito. E Deus disse: olha, será por 400 anos. Quando concluiu esses 400 anos, Deus enviou Moisés como um libertador. E ali houve o êxodo e o povo saiu da terra do Egito. É interessante que, quando eles fizeram isso, Deus se encarregou de prover meios. E você vê que quando eles saem da terra do Egito, eles não saem de mãos vazias. Saem com ouro, saem com prata, com animais, com tudo. Da mesma forma que Deus cumpriu a promessa em libertar do cativeiro babilônico. 70 anos se cumpriu. Sim. Agora Deus está libertando. E você vê que Deus também faz questão de prover os meios. Você vê que Deus usa os dois reis, tanto Ciro como Artaxerxes, com ofertas voluntárias. E o rei, no decreto que ele dá a Artaxerxes, ele concede prata, ele concede ouro. Ele pede para que os tesoureiros da circunvizinhança também pudessem suprir todas as necessidades. Ele devolve os utensílios reais, os utensílios que estavam no templo. Quando Nabucodonosor invadiu, ele devolve esses utensílios para serem repostos lá no templo. Então você vê o cuidado de Deus. É impressionante isso aqui. E aí não deixa de nós citarmos Esdras. E eu até li hoje pela manhã ali no nosso culto. Eu queria ler aqui também, se o Jorge me permitir. Claro. O capítulo 7 e o verso 6. Que mostra aqui uma característica de Esdras. E diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quando lhe pedira. Legal. Agora olha só o verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Então Esdras, ele era um doutor da lei. Alguém que tinha contato com a lei, conhecia perfeitamente a lei de Deus. Agora, me permita te interromper. Fique à vontade. Eu quero te interromper porque, assim, sério, me chama muita atenção. Porque, veja, gente, nós estamos falando de um tempo em que as pessoas estavam dentro de um ambiente completamente pagão. Sim.
muito terrível, muito feio. O que eles comiam era diferente, o tipo de música que eles cantavam era diferente. O Deus que aquela nação adorava eram deuses diferentes. Agora, mesmo nesse ambiente, havia alguém que estava preocupado em conhecer a lei de Deus, em buscar a palavra de Deus. E nós estamos falando de uma época em que nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos aí smartphone, nós não tínhamos YouTube, nem código aberto, né? As pessoas tinham que estar ali, olha, tentando conseguir uma parte, né, da Bíblia. Imagine, numa terra, muitas coisas eles já tinham perdido, né? O costume todo, mas esse personagem, ele buscou a Deus. E quando ele se deparou com a lei de Deus, ele começou a comer a lei de Deus, entre aspas, né? Ele começou a se interessar mais por ela e a sua vida foi transformada mais e mais. E ali até o próprio rei percebeu que aquele cara era diferente. É verdade. Assim, a lição, né? Uma lição para nós, né? E para os nossos ouvintes. Só um instante. Segunda palavra. Babilônia. Sabe, né? Fazer o negócio. Né? Conhece. Então, as pessoas, nós, né? Eu, como cristão, tenho que entender que eu tenho que ser diferente, Edjorges. As pessoas têm que me ver e tem que ter alguma coisa diferente nesse menino, nessa menina, que faz com que fique visível no caráter dele algo diferente. Então, num mundo onde todo mundo quer parecer, onde todo mundo quer ser igual... Não, eu escuto isso, tu escuta também, escuto, tal, tu faz aquilo, faço aquilo. Deus, ele tem que fazer a diferença, né? Se Deus não fizer a diferença na nossa vida, nós vamos perder o sabor, né? Como a Bíblia diz. Bom, nessa segunda saída aí que a gente falou, aconteceu cerca de 80 anos depois do primeiro grupo. E quem foi que saiu nesse segundo grupo aí? Parece que é interessante aí que não foi só o povo de Judá, né? Sim. Também tem a questão aqui de aproximadamente 12 famílias, né? Que poderia ser um símbolo ali das 12 tribos de Israel, né? Então você vai ver que nada acontece pelo acaso, né? Então Deus, ele é um Deus maravilhoso. Então cerca de 12 famílias saem nesse segundo grupo para retornar a Jerusalém. E pode ser um símbolo das 12 tribos de Israel que foram libertas do Egito, né? Então você vê um símbolo. Agora, enquanto o Kenyon mencionava ali, eu acho interessante porque, olha só, o Kenyon mencionou no início da fala dele que esse segundo retorno a Jerusalém é mais para uma reforma espiritual, porque Esdras, ele era um doutor da lei. Então, ele estava no coração dele fazer uma reforma espiritual. Agora, por quê? Porque, olha só, você observa que toda vez em que a Bíblia registra que toda vez em que o povo quebrava a aliança de Deus, a aliança com Deus, desobedeciam, praticavam idolatria e coisas que eram contrárias à vontade de Deus, acontecia consequências. E eles estavam em Babilônia, agora já no reino Medo-Pérsia, por quê? Por causa da desobediência deles para com Deus. Então eu vejo que Esdras queria evitar que isso acontecesse novamente. Exato. Então, além de reedificar a cidade, que era importante, o mais importante era reedificar o templo espiritual. A igreja é importante, o templo é importante. O templo físico é importante, a igreja é importante. Tudo que tem na igreja é importante, mas não chega a ser mais importante do que a reforma espiritual, do que o templo espiritual. Eu acredito que dentro dessa tua visão, é que a gente percebe uma igreja agora determinada. Enquanto aqueles não quiseram, claro, muitos ficaram para trás, né? Mas aqueles que saíram de lá estavam dispostos a recomeçar. E a gente precisa aprender algumas lições aqui, né? A gente precisa olhar para trás e ver onde a gente errou. Sim. Né? Porque não adianta você sempre ir pelo mesmo caminho procurando resultados diferentes. Né? Você vai para a mesma estrada achando que vai chegar nos Estados Unidos, se é outro lugar. Né? Não é assim. Então eles ficaram com certeza determinados a fazer a coisa certa e o caminho certo era andar nos caminhos de Deus. E ele aprendeu, né? Ele aprendeu e falou, não, eu não vou guardar só para mim. Deus me chamou para poder falar para esse povo o que eles têm feito de errado, para eles não errarem mais. O meu povo não pode continuar errando. Então vamos voltar para a lei de Deus, vamos guardar os mandamentos de Deus, vamos seguir o que Deus manda na sua palavra, para a gente não voltar de novo aqui para uma outra terra, porque é muito ruim, né? Por mais que a gente more aí em outro lugar, outro país, a gente tem saudade do nosso povo. Aqui mesmo, você pode estar assistindo a gente aí, tem muita gente que está assistindo aqui a gente, ouvindo a rádio,
em outra cidade, em outro estado, mas é de Belém. Exatamente. Ou é do Pará, e você quer ouvir a Novo Tempo aqui de Belém porque você é daqui, né? E a gente não quer ficar num lugar que não é o nosso lugar. Então a gente tem que aprender de fato. Bom, Exatamente. E, inclusive, você vê que essa reforma de Esdras começa a partir do capítulo 9. A gente ainda vai estudar com certeza, mas a partir do capítulo 9, Esdras começa a reforma dele. E é interessante, é maravilhoso como Deus usou esse homem. então, resumindo aqui, uma coisa interessante que a gente não falou é que estudar o livro aqui de Esdras não é tão fácil não é? Porque ele não segue ali uma ordem cronológica, na verdade é mais uma ordem, uma forma temática. Então por isso que a gente tem que estudar às vezes a Bíblia conhecendo um pouco da cultura, da história da época, senão a gente fica todo perdidão. É verdade. Então aqui já tem alguém que já estudou, né? Por isso que você tem que ter a tua lição, meu irmãozão, ó, aqui a lição, ó, bonitinha para você entender. Bom, nós estamos praticamente aí na reta final. Eu gostaria que vocês falassem aí o que mais chamou a atenção de vocês, alguma coisa que ficou para trás. Eu só tenho 2 minutinhos e aí a gente já revela aqui a última palavra. Certo. Posso falar rapidão? Pode. Uma coisa que me chamou a atenção, Ediordes, é o seguinte. Esdras, ele estava no meio ali do cativo, né? E ele recebeu várias influências daquela cultura, né? Daquele povo. Mas só que ele preservou a sabedoria divina. Então, o que fica de lição para a gente? Nós temos que estudar, temos que fazer graduação, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não podemos deixar as influências da sabedoria humana tomar conta da nossa consciência. Boa. E ferir a nossa consciência diante de Deus, né? Eu destaco o cuidado de Deus. Você observa que Deus tem um cuidado, Deus é misericordioso, Deus fez a promessa, havia uma profecia e Deus a cumpriu. Quando termina-se o prazo, Deus então entra em ação, intervém e liberta o seu povo. Então hoje vivemos a grande profecia que é a volta de Cristo. Claro que nossos ouvintes podem concordar comigo que não tem mais como viver aqui neste mundo por muito tempo. Então, no momento certo, Deus irá intervir por fim a esse grande conflito. E nos levar de volta não para Jerusalém terrena, mas para a celestial. Até porque a gente, depois estudando a história, a gente vai ver que aquele templo que eles construíram foi destruído nos anos 70. Exatamente. Nossa! Né? Fala assim, pra que tanto trabalho, meu Deus? Tanta luta, né? Para ser destruído, porque o povo não quis saber de Deus. Então, Mais uma vez, né? mais uma vez. Vamos lá para a última palavrinha. Olha, a última palavrinha... Artaxerxes. Palavra difícil, hein? Nós vamos encerrar. Quem orou primeiro foi o Kenio, né? Então, meu amigo Romário aí vai orar para a gente poder encerrar. E você já pode mandar a resposta aí pelo nosso WhatsApp, 980 10 17 76. Não esqueça de colocar o seu nome completo aí, tá bom? DDD 91. Ora para a gente terminar. Vamos orar. Deus eterno, te agradecemos pelos momentos especiais que passamos estudando a Tua Palavra. Amém, Senhor. Compreendendo pelas Escrituras que Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus que cumpre com as promessas feitas, e entendemos também que aguardamos a maior de todas as promessas, que é a volta de Cristo. Amém. Então pedimos que fortaleça os nossos pés nessa caminhada, nos dê força, continue conosco, abençoe a cada ouvinte nesse momento, Amém. todas as famílias que estão ouvindo esse programa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus amigos. Valeu, Vocês são Jorge. demais. Valeu, Bom, meu amigo. a gente se encontra aí na próxima. Só rapidinho, abre aí, o Romário, a sua aí, o Kenio. Quem abrir primeiro aí? Vamos lá, quem vai abrir Neemias. primeiro? Qual é o tema? Ah, é tão fácil, né? A gente vai estudar na semana que vem sobre a terceira saída, acredito, né? Sim. Eu acho que deve ser isso. Deve destacar a terceira saída ali. Alguma coisa a mais aí, eu não sei se vai ter, pelo menos aqui no título eu não sei ainda, vocês já viram? Não sei. Então ninguém sabe, vamos saber só na semana que vem, mas eu acho que vai sim, ó, na introdução aqui de sábado eu tô vendo, nós falamos das 2 saídas, 2 grupos, mas agora tem o terceiro grupo que vai ser liderado por esse homem de Deus aí, Neemias. Neemias era bravo, hein? Tem uma coisa dele lá. Grande abraço pra vocês, até semana que vem, tchau! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.